boa noite. Pesquisas eleitorais exibem números que obrigam candidatos e partidos a reverem posturas e proposições. Para uma avaliação da ação política na primeira fase das campanhas, hora do voto, recebe hoje a deputada federal do PSDB, Mara Gabrilli, que já foi vereadora na capital paulista e secretária da pessoa com deficiência da Prefeitura de São Paulo. Obrigada, deputada, por estar conosco. Deputada, eu quero começar com algo que é muito recente e que teve uma repercussão principalmente nas redes sociais, que foi o resultado da sua intervenção, da sua participação na Comissão de Segurança da Câmara Federal, quando havia também a presença do ministro Gilberto Carvalho. E a senhora se reportou àquela época, quando era prefeito de Santo André, Celso Daniel, em que faz aquela denúncia, que já foi feita anteriormente, de que havia cobrança, uma extorsão a empresários, que o dinheiro era entregue a Gilberto Carvalho, que era um assessor importante de Celso Daniel, e que ele era conhecido como o homem do carro preto. Você disse também que ele é quem levava esse dinheiro para financiar campanhas do PT e entregava nas mãos de José Dirceu. Ele negou tudo. Ele disse que você não viu nada, não estava lá, nunca viu essa história de carro preto e que não podia falar, ele sequer a conhecia. E ele nega peremptoriamente as suas declarações. Eu quero ouvi-la. Eu realmente não o conhecia mesmo e nunca o vi passando num carro preto. Eu fui muito precisa em dizer que ele era conhecido em Santo André como o homem do carro preto. E o homem do carro preto tinha essa atribuição, que era pegar todo o recurso que era extorquido dos empresários e levar para o chefe, que era o José Dirceu. Isso é o que se dizia em Santo André. E eu, assim, nunca tinha encontrado com ele. E naquele dia ele estava numa audiência lá na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. E eu entrei porque há muito que eu queria fazer essas perguntas para ele. Porque, na verdade, ele era secretário de governo, ele era o braço direito do prefeito Celso Daniel, de um caso que nunca foi esclarecido, e eu queria saber, olhando nos olhos dele, porque assim, o Celso Daniel sabia da extorsão, por consequência é óbvio que ele também sabia, e eu queria saber como é que ele deixou isso acontecer estando nesse cargo e por que nunca mais tocou no assunto, por que não se sensibilizava com isso. Foi isso que aconteceu. Bom, e Gilberto Carvalho já havia negado todas essas acusações anteriormente, ele já havia comparecido à Câmara Federal para responder a interpelações dos deputados. Diante da negativa dele e da sua insistência em confirmar essas declarações, já houve alguma ação judicial contra você, Mara Gabrilli? Ou uma interpelação judicial, ou uma ação mesmo? Uma vez que Gilberto Carvalho, o ministro, diz que nada disso aconteceu? Não, nenhuma. Nunca houve? Nunca houve. Nem ameaça? Também não. Também não. E a resposta? Houve resposta satisfatória? Foi uma resposta. Ele colocou a culpa no PSDB, falou que levou o caso para o Alckmin, que o Fernando Henrique sei lá o quê. Mas eu vou te ser franca, assim, eu não consegui nem prestar muita atenção na resposta, porque fugiu muito da minha pergunta, né? E ele foi falando outras coisas. E assim, todo mundo sabe que é um caso que ainda não foi resolvido. Eu cobrei dele, falei, puxa vida, vamos trabalhar junto e pressionar para que o Supremo julgue o mandante do crime, que foi o Sérgio Sombra, porque todos os executores já foram julgados e condenados. E por que que o mandante não é nem julgado? E a gente vai deixar isso ficar passando? Será que a população brasileira não merece uma resposta?
Uma outra questão, deputada, é sobre a condição de prisão do ex-ministro José Dirceu na penitenciária da Papuda. Eu sei que você integrou aquela comitiva de parlamentares que foi lá para averiguar, porque havia denúncias que ele estava numa situação muito ruim. Por outro lado, havia também denúncias de que ele tinha uma condição muito privilegiada. Como você esteve lá e viu de perto, eu gostaria de saber o que foi visto lá. Se José Dirceu é um preso com privilégios ou é, como diz a direção da penitenciária da Papuda, um preso que se beneficia de uma regra que vale para todos, que preso, que se comporta bem, que não tem nada contra ele, que segue as regras, pode ter alguns benefícios, a família leva eletrodomésticos, tem algumas vantagens, digamos, mas como um mérito próprio por estar correspondendo às regras do lugar. O que foi visto lá? Olha, Maria Lídia, eu integrei essa comitiva. O meu foco de trabalho realmente não era o José Dirceu, de forma alguma, mas ele foi muito importante para mim nesse momento, porque foi a 8ª visita que eu fiz a um presídio e a 3ª na própria Papuda. Então, assim, pediram para que eu fosse por já conhecer bem a fundo as instalações. E eu tenho trabalhado lá dentro por conta de violação de direitos humanos que eu vim percebendo junto a presos cadeirantes. Então, o que acontece? É óbvio que o José Dirceu, ele não tem mordomia, não, ele tem, como disse a própria Erundina, uma cela modesta. Agora, a condição dele é melhor que os outros, né? Mas isso assim não tem nada a ver com essa avaliação de se ele pode trabalhar ou não pode trabalhar. Para mim, como é uma regra da Papuda, que por ele ser um preso de notoriedade, cujo processo teve uma repercussão muito grande na mídia, ele tem que ficar isolado. Então, eu quero estender essa regra. Por quê? Porque os cadeirantes que compõem ali o presídio de segurança máxima da Papuda, por exemplo, eles pediram para mim, eles não podem se misturar na massa carcerária. Por quê? Porque as cadeiras deles são roubadas, são tiradas, eles são ameaçados para que eles possam fazer armas artesanais. E isso é muito prejudicial a eles. Comparado a todos os outros presos, aqueles que têm deficiência estão em desvantagem. E lá no semiaberto, naquele dia, eu conheci mais 2 novos cadeirantes que dividem cela com presos que têm doenças contagiosas. Tem que separar. E esses 2 cadeirantes têm feridas no corpo. Então, assim, o parâmetro que o José Dirceu me deu foi um parâmetro de que a Papuda pode sim melhorar a situação de quem tem uma condição especial. Se o José Dirceu tem uma condição especial porque ele não pode se misturar à massa carcerária e foi criada uma cela para ele, que é uma cela com o dobro do tamanho praticamente das outras, então aqueles que estão lá sofrendo violação de direitos humanos, que esse menino é capaz de morrer de uma infecção generalizada por estar na condição que ele está, tem que ser pensado, tem que chamar atenção. Eu vou te confessar, eu não conhecia o José Dirceu. Eu saí da cela dele, eu não saí mal, eu saí bem, ele está bem. Ele é um homem bonito, mesmo estando lá dentro. Mas eu saí Tá bem em saúde? Ah, tá bem de saúde. Seu visual, né? Porque é claro, você não foi fazer esse assim, exame. Abate, né? Abate qualquer pessoa. Ficar naquela situação. Por exemplo, ninguém consegue sair de lá, Maria Lídia, sem dar uma bagunçada nos referenciais. É muito difícil, né? E assim, eu fui com outros deputados olhar outras celas onde as pessoas vivem de forma empilhamento de gente, desviando de pomba. E assim, tem que ter uma condição diferenciada, fazer uma espécie de inclusão reversa, que é o que está sendo feito com José Dirceu, tem que ser feito com esses presos que estão numa condição prejudicada com relação aos outros. Vamos falar agora do ano eleitoral. Ano eleitoral, ano de Copa do Mundo, e engraçado que mesmo com a Copa estando tão próxima, pouco mais de um mês para começar, se fala muito de política, os candidatos já fazem declarações, os partidos estão irrequietos.
e com as novidades que vão aparecendo, inclusive o tal do Volta Lula, que o PT quer eliminar, fez aí um encontro para reforçar a pré-candidatura à reeleição da presidente Dilma. Mas eu queria pegar agora uma declaração de Aécio Neves sobre Eduardo Campos. Eles parecem muito realmente chegados, muito próximos, com um projeto comum contra o PT, candidato do PT. Isso é evidente desde o início, né, dessa pré-campanha, digamos. Ao mesmo tempo, Aécio Neves falou que Eduardo Campos é um parceiro de um mesmo sonho que ele. Curioso que logo depois, não só Eduardo Campos rechaçou essa afirmação, como Marina Silva, dizendo que nos programas de governos eles são bem diferentes. Mas a minha indagação é se é oportuno Aécio ficar dizendo que eles têm o mesmo sonho, que eles são tão parecidos, quando, na verdade, eles são adversários, estão concorrendo ao mesmo cargo. É delicado isso, né? Porque eu acho que realmente existe muita convergência entre os dois, né? Convergência de ideal, convergência de ideias, mas é claro, eles têm ideias e programas muitas vezes diferentes. Então eu acredito que haja sim muito mais convergência em relação aos dois do que divergência neste momento, nesse instante. Mas não é importante um diferencial? Porque para o eleitor, se eles são tão iguais, com tanta convergência, tanto faz votar num como o outro? Eu acredito que a maior convergência dos dois seja o desejo de tirar o PT do poder. Eu acredito que nisso existe uma convergência bastante clara e específica. Agora, eu acho que eles têm diferenças de pensamento de programa de governo. O que é o diferencial de Aécio Neves para Eduardo Campos, no entender da deputada Mara Gabrilli, que é do PSDB de Aécio Neves? Ai, Maria Lídia, eu acho que o Aécio ele tem uma postura diferente do Eduardo Campos, por exemplo, no que diz respeito à economia e empresariado. Assim, pelo que eu andei lendo, e assim, não é nada que um ou outro tenha me contado, o Eduardo Campos, ele tem que ter muito cuidado nas falas, nas apresentações dele, porque ele tem uma mulher como a Marina Silva de vice e que tem ideais, projetos e visão bastante específica. Eu acredito que ele, nesse momento, tenha que tomar um cuidado, tem uma vulnerabilidade aí, porque não é qualquer coisa que ele pode investir, trabalhar e falar, porque ele pode entrar em conflito com a própria vice dele. E eu sinto o Aécio mais livre, sabe? Mais livre para pensar, mais livre para pensar política pública, mais livre para trabalhar nesse momento. Acha que já está selado um acordo entre eles para um segundo turno, seja aquele que for, né? Se for, é claro, para um segundo turno, eles já têm um acordo, um entendimento de aliança num segundo turno? Isso a gente assistiu há uns meses atrás, né, os dois se entendendo e se acordando para um segundo turno. Mas política muda tanto, né, a cada instante, mas eu não vejo muita saída, porque foi o que eu te falei, eu acho que tem muito mais convergência ali do que divergência. Bom, Aécio Neves tem feito muitas declarações que dão o que falar. Se o que ele quer é chamar atenção, ele está conseguindo. Uma delas é que, para ele, esse Volta Lula, esse movimento que é subscrito por muitos petistas, né, que preferem Lula a Dilma, embora eles tenham reiterado o lançamento da pré-candidatura dela, mas ele diz que isso não atrapalha em nada a campanha dele, esse Volta Lula, com Lula ou sem Lula. Aécio falou, o PSDB vai vencer esta eleição. Ele está de salto alto. Salto alto. Eu acho que esse Volta a Lula, ele fragiliza demais a figura da presidente Dilma, porque
é uma, é uma instabilidade dentro do partido. Então, eu acredito que o Aécio veja isso como o inimigo enfraquecido fortalecendo, né, o trabalho dele. Eu também enxergo um pouco dessa forma, né, porque mostra vulnerabilidade, mostra insegurança, mostra medo, mostra que talvez o que vem acontecendo no Brasil não seja a forma mais adequada de se gerir um país. E eu acho que tudo isso gera quando aparece um volta Lula dentro do próprio PT. É ruim para Dilma ou ruim para o próprio Lula, que afinal de contas foi quem apresentou o Dilma ao Brasil como sendo a gerente, a super candidata e conseguiu convencer tanto que ela foi eleita? Eu vejo como ruim para ambos, né? Porque um apresentou, endossou e se realmente ele próprio acreditar no volta Lula, ele também não está acreditando nela. E para ela também é muito ruim, porque acaba desqualificando o trabalho dela como presidente durante esses 4 anos. Eu vou pedir licença. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e eu quero deixar uma questão para a volta. Há muita curiosidade, quem será vice de Aécio Neves? Vários nomes estão sendo apresentados. Já foi apresentado Aloysio Nunes, o próprio Serra está sendo aí cogitado, mas tem um nome também que tem inclusive a bênção de Fernando Henrique Cardoso, que é o da deputada Mara Gabrilli, a entrevistada de hoje de Hora do Voto. Vamos saber daqui a pouquinho como é que ela recebe essa indicação e essa possibilidade de vir a ser vice de Aécio Neves nessa campanha para a presidência da República. Voltaremos já já. Estamos de volta com Hora do Voto. Entrevistando hoje a deputada federal eleita pelo PSDB de São Paulo, Mara Gabrilli. E a questão que eu havia deixado, Mara Gabrilli, é sobre essa escolha para o nome do vice de Aécio Neves. Há nomes aí que estão sendo cogitados, o senador Aloysio Nunes Ferreira falam do próprio Serra como sendo uma possibilidade. Essa foi uma última novidade que apareceu aí e o seu nome já vem há algum tempo sendo lembrado. O próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele fez menções assim muito interessantes a seu respeito, como uma pessoa que luta por causas humanitárias, que tem garra, que tem muita força, que conquista e que ele acha que é muito adequada pelo reconhecimento dessa sua qualificação. E aí eu quero saber, né, como é que a deputada Mara Gabrilli recebe essa possibilidade? Se acha que o seu nome agrega força à candidatura a Aécio Neves? Mas primeiro que eu fico honrada demais com as observações do Fernando Henrique. E fiquei muito lisonjeada quando eu vi meu nome. E assim, eu acho que o PSDB tem uma variedade grande de nomes, assim, que com certeza podem agregar, né? Eu realmente faço um trabalho que é um trabalho voltado mesmo, é um trabalho humanitário, é um trabalho que enxerga pessoas que nunca foram vistas e é um trabalho de melhorar a condição de toda a população de uma cidade, porque se você melhora para quem tem deficiência, você melhora para todo mundo. Agora, nunca ninguém me convidou, Maria Lídia, é claro que... Formalmente não? Não, formalmente não. Mas sondaram? Sondagem? Sim, sondagem meio distante, nada muito específico, talvez seja muito cedo ainda. Aí é claro que eu tenho que pensar, porque o meu trabalho, eu estou deputada por uma razão muito específica, né? E assim, nada vai me fazer fugir do meu objetivo. Não teria por que eu ser deputada se não fosse para isso. Então eu preciso avaliar muito o cargo, né? Assim, o que eu poderia fazer nesse cargo? Como que eu poderia ajudar o Brasil sendo vice-presidente? E acho que agrega, sim, eu acho que
mulher agrega. Eu acho que a gente tem uma população de pessoa com deficiência no Brasil que observa meu trabalho, que sabe da lealdade que eu tenho com o meu próprio trabalho, que com certeza agregaria. Mas também vejo que tem outros nomes super importantes e de pessoas que, né, durante muito tempo na vida sonharam em com cargos como esse, coisa que eu nunca fiz. Assim, nunca sonhei em ser vice-presidente. Eu falo, ai meu Deus, e daí se isso acontece e o Aécio vai viajar? Assim, não é de muita responsabilidade. Então, acho que tem que pensar muito, estudar muito. Deputada, os tempos atuais são tempos assim que, nesse universo da política, eles chegam a ser tristes, no sentido de que tem muita denúncia de corrupção. E quando eu falo triste, é porque a coisa assim, ela se amplia de um jeito que pega quase todos os partidos. Representantes, pessoas importantes de partidos envolvidas em denúncias, que falam de desvio de dinheiro, de cobrança, de pagamento de propina, de superfaturamento, de milhões, bilhões de reais, de dólares, dinheiro público. Né? Se nós refletirmos como isso é desalentador. O eleitor, hoje, tem condição de saber quem é quem nesse universo político? Quem é o político que daquele partido que está com tanta denúncia não tem envolvimento algum? Ou realmente o grito das ruas mostrou o desalento do cidadão em relação ao homem público e ao político? Eu acho que assim, é claro que algumas pessoas aprofundam e querem saber quem é quem. E acho que elas conseguem diferenciar uma pessoa da outra. Mas tem muita gente que já olha, né, já olha o Congresso inteiro com um preconceito muito grande e não consegue diferenciar num primeiro momento. É claro que aprofundando vai conseguir, mas é triste. Eu posso dizer para você que quando eu cheguei em Brasília, eu tinha um olhar um pouco preconceituoso, sabe? Eu tinha certeza que eu ia chegar num vespeiro de pessoas horríveis e assim eu me surpreendi. Eu me surpreendi positivamente, porque assim, tem muita gente bacana trabalhando para que o Brasil seja melhor, né? E não é isso que a gente mais vê. O que a gente mais vê é quem desenvolve trabalho contraproducente, infelizmente. Mas tem muita gente boa. E assim, eu vou te falar que eu me entristeço a fundo. Porque eu estava até fazendo umas contas, por exemplo, toda essa história da Petrobras, né? R$1 bilhão. Eu fiz a conta, eu falei assim, nossa, com R$1 bilhão a gente faria calçadas, por exemplo, mais de 1.000 quilômetros lineares de calçadas, que daria para ir de São Paulo a Salvador praticamente. Né? A gente conseguiria manter 1 milhão de alunos na escola durante um ano. É muito dinheiro. Muito dinheiro desviado, e desviar dinheiro de saúde agrava mais ainda, porque a gente vê as pessoas nos corredores dos hospitais e outras desviando recurso que salvaria vidas. É muito triste. Quer dizer, o desânimo faz sentido, né? Mas eu acho que quem isso. luta contra isso tem que enveredar por esse caminho e lutar para a gente fazer com que o Brasil seja melhor, não dá para desistir. Agora, em São Paulo, a sucessão de Geraldo Alckmin, no momento a questão que parece que ali é a das alianças. E a aliança com Gilberto Kassab parece ser assim um objeto de desejo do PSDB. No seu entender, da Liga, Alckmin e Kassab, seja vice ou para o Senado, uma aliança como essa, eles que já tiveram estranhamento no passado, serristas e kassabistas contra alquimistas, aquela coisa de eleição, de ano eleitoral. Uma aliança hoje de Kassab com Alckmin, da Liga? Ai, Maria Lígia, eu vou te falar assim, a minha opinião nada aprofundada e sem, assim, conhecendo os dois individualmente,
Mas eu acho que é uma opinião que muita gente deve ter a mesma. No primeiro momento, quando você bate o olho, parece que seria a única aliança que não daria liga, né? Porque eles já tiveram, né, muitas desavenças e uma hora era a hora de um, aí o outro entrou, e aí o outro acha que agora é a hora e o outro não deve entrar. Então, assim, se eles se entenderem, que bom, né? Tomara que isso possa acontecer. Mas eu acho que num primeiro momento, quando uma pessoa bate o olho, parece que não, né, são imissíveis, assim, não rola muito junto. E a candidatura Padilha, com todas essas denúncias que ele nega peremptoriamente, ele já esteve no hora do voto. Eu fiz a pergunta para ele sobre o tal laboratório Labogem, do doleiro que está preso, lavagem de dinheiro, essa coisa toda, e ele mostrou claramente que ele desconhecia, que não teve autorização nenhuma por parte dele, etc. No seu entender, essas denúncias atingiram fortemente e gravemente a candidatura Padilha? Candidatura do PT em São Paulo? Ai, Maria Lídia, eu acredito que tem atingido sim. Porque do mesmo jeito que, né, tanto se multiplicou a informação do programa Mais Médico e que tantas pessoas acreditaram poder ser né, uma salvação, principalmente para aqueles né, que estão numa situação muito mais vulnerável, eu acredito que correu com a mesma velocidade da mesma forma. Né? É uma pena, assim, eu sempre fico chateada quando um homem público é atingido dessa forma, porque é muito desagradável. Eu não faço a mínima ideia se é verdade ou se é mentira, mas de qualquer forma, seja o que for, com certeza já atingiu. Muito obrigada, deputada Mara Gabrilli, por sua entrevista, pela clareza das suas respostas. Uma boa noite. Obrigada, Maria Lídia. Boa noite. E termina aqui a Hora do Voto. Uma boa noite a todos e estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 11h30 da noite. Até lá.